Oi, noite. Hoje tem uma galera muito da hora, muito da hora. Seja muito bem-vindo, tá? Hoje a live vai ser extremamente legal. Eu vou apresentar uma galera muito bacana, numa das melhores áreas da biologia. E Boa noite, boa noite, Bruno. tudo bem? Tudo? Camila, e você? Tudo bem, Camila? Oi! Gente, eu Olá, tô com Bruno! dois Olá, André! ícones. Vocês Ícones. estão me ouvindo? Tá Muito tudo bem. certinho? Ótimo. Muito bem. Sim. Esse sotaque de vocês é Ah, excelente, excelente. O capixaba, eu sou mineiro, mas eu moro no Espírito Santo. O capixaba não tem sotaque. Então, eu adoro o sotaque nordestino. E o mineiro. o Gente, sotaque nordestino, principalmente de Pernambuco, né? É o mais delícia do país inteiro. verdade, Brincadeira. verdade. É um sotaque maravilhoso. Maravilhoso. Aí, pessoal, eu tô vendo um monte de gente entrando, sejam muito bem-vindos. Eu sei que todo mundo quer sextar, inclusive eu. Então, eu vou começar me apresentando para você que não é meu seguidor, que veio pelo Bruno e pela Camila. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Henrique, eu sou biólogo, sou engenheiro ambiental. Eu vou falar um pouco de mim porque eu sei que os dois são muito bons. E eu vou me sentir tipo o Jon Snow se Ó, apresentando para. Eu apresento outras áreas de atuação do biólogo, que são maravilhosas. E é uma das áreas, assim, para mim, que tem um nicho maravilhoso, é a área de controle de pragas. Porque na minha cidade não tem, poucas cidades têm, pelo menos no Espírito Santo, né? Já que eu moro na roça, minha cidade tem 60 mil habitantes no máximo, então muito pequenininha, e todo mundo precisa de controle de pragas. Então, vou começar pelas mulheres. Camila, se apresente. então, olá, gente. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Bruno. Saudade de conversar com vocês assim. Mas, enfim, para quem não me conhece, né, me chamo Camila Luna, sou bióloga, mestre em biologia animal. Tentei não, né? Entrei aí no doutorado de entomologia, fiz um ano de doutorado, mas tava querendo outras coisas, né? Aí dei uma pausa, digamos assim. Tenho 4 anos de experiência na área de controle de pragas, né? Hoje eu sou a responsável técnico pela Insetimax de Caruaru, tá? E estou abrindo agora, né, meu próprio negócio, digamos assim, né? Minha própria empresa, né, de treinamentos. E estou seguindo na área, né? Enfim, controle de pragas é a minha paixão, é o que eu estou fazendo e é isso. Uau! Bruno, Bacana, e você? bacana. Me fala. Então, eu sou o Bruno. Estou biólogo há pouco mais de 2 anos, né? Eu fiz um caminho inverso. Na realidade, eu não me tornei biólogo e depois fui para a área de controle de pragas. E como eu falei, me formei há pouco tempo, me formei em 2021, fiz a colação em 2022, né? Uau! Caramba! Você fez o caminho inverso. Tá aí Fiz o uma coisa caminho inverso. maravilhosa. Excelente. Nossa. Muita gente falava para mim, tá, e quando é que você vai procurar um outro emprego? Eu falei, não. Ou quando você se formar, vai fazer o quê? Eu vou continuar na área? Eu estou estudando para ficar na área de controle de pragas. O pessoal não Caramba. entendia, mas eu Sair da área. entendia. Depois que entra, é muito difícil É sair da área. apaixonante.
É muito bacana. Caraca, olha, pra ser sincero, eu quase fui do controle de pragas, só que eu não dou mais conta. Então, eu fico na área ambiental. Se eu arrumasse alguém legal, montava uma empresa. Porque tem um mercado excepcional. Excepcional. Então, gente, mas tá, eu achei legal porque a Camila entrou e você fez o caminho inverso. Eu adorei. Eu adorei. Então, Camila, você já fez, você deu a pausa no doutorado, beleza. Mas conta aí para você, como você entrou no mercado de controle de pragas. Então, eu adoro contar essa história, né? Quando eu terminei o mestrado, eu já tinha feito a seleção de doutorado, né? E não passei. Que é para a mesma área, tá? Porque eu fiz o mestrado em biologia animal, então eu fiz uma seleção para biologia animal também e não tinha passado. Então eu entrei meio que num desespero, sabe? De assim, nossa, me formei e agora eu vou fazer o quê da vida? Porque não tem emprego, não tem nada. Então eu saí mandando meu currículo adoidado por aí, tipo assim, currículo de qualquer coisa. Eu estava falando para elas o quanto eu estava frustrada, né, por ter feito 6 anos, né, de faculdade, faculdade federal e tudo mais. Então eu estava muito frustrada por não estar fazendo aquilo que eu me propus a estudar, né, me propus a fazer. Inclusive sempre foi meu sonho ser bióloga atuante, né. Então uma amiga minha estava falando, não, calma, relaxa, não é bem assim. Olha, eu assisti uma palestra que uma mulher lá estava falando que o sonho da vida dela era entrar em 2 empresas. E nisso ela mandava currículo toda semana para a empresa, toda semana ela mandava currículo para a empresa, toda semana, e nada da empresa chamar ela. Aí eu acho que foi coisas de anos depois, ela sempre tentando, nunca desistindo. A empresa que ela queria respondeu o e-mail, né? Ela participou de uma seleção e na época que ela já estava dando essa palestra, ela já estava alcançando altos cargos na empresa, né? Então, assim, minha amiga falou isso de uma forma de, tipo, me confortar, né? E daí eu pensei, cara, se eu estudei 6 anos na biologia, eu não quero fazer outra coisa. Aí entrei no Google, coloquei lá, empresas ambientais em Recife. Então eu saí procurando todas as empresas ambientais que tinham em Recife e saí pegando os e-mails de todas, né? E no mesmo dia eu preparei meu currículo, preparei o e-mail e saí enviando para as empresas, para cada uma das empresas. E, assim, para minha surpresa, porque eu não sabia nada da área de controle de pragas, eu não sabia nem que existia essa área, minha gente. Então, assim, a maioria eram empresas de controle de pragas. E no dia seguinte, uma empresa já me respondeu dizendo que tinha uma vaga de assistente de qualidade. No dia seguinte. E eu ainda lembro, eu mandei os e-mails dia 5 de junho, tá? 5 de junho. No dia 6 de junho, ela mandou uma resposta perguntando se eu queria participar da seleção. E eu disse, com certeza eu vou participar dessa seleção. E aí eu entrei na empresa de controle de pragas, foi minha primeira empresa, e estou aqui até hoje. Caramba. Caramba mesmo. Gosto muito de contar essa história. Cara, eu adoro ouvir essa história, porque você teve um insight maravilhoso de dar o Google, literalmente, né? E entrar, velho. Caramba. Sua história é muito assim, mais legal que a minha. Eu tive uma sorte que foi no dia seguinte, né? Mas se não fosse, eu ia continuar persistindo até uma me chamar. Um estalo, você já estava empregada. Caramba. Foi. Eu passei um limbo do cão. Eu passei no concurso e fiquei ali, não, relaxa, você vai ser chamado. E, me cozinharam, bicho. Mas e você, Bruno? O caminho inverso. A sua história é igual a dela, filho. Tô doido para ouvir. Como é que você entrou no controle de pragas? Bom, eu entrei de uma forma bem despretensiosa em 2006, né? E atuei de 2006 a 2009, aqui nessa empresa que eu tô agora, né? E aí eu saí, fiquei um certo período fora, né? Trabalhei em outra área, mudei de cidade, de estado. Aí
retornei e entrei numa empresa bem grande, uma empresa bem conhecida, né? Aí atuei 2 anos nessa empresa e tive a oportunidade de voltar para onde eu estou agora. Aí quando eu voltei, em seguida que eu voltei, eu já tive a oportunidade de estudar daí. Porque a empresa queria gente da casa como responsável técnico, atuando em outras áreas, entende? Não só no Uhum. campo, não queria pegar gente de fora. Eu aproveitei essa deixa e comecei a estudar. Foi uma barra, porque foram 5 anos presencial, né? Foi um ano a menos do que a Camila. Uau. Mas, graças a Deus, passou. Hoje eu tenho saudades da graduação, sinceramente. E estou aí agora. É, Eu fiquei 10 anos, 9 anos no operacional, como aplicador. E estou há 3 anos agora na supervisão e atuando como RT, eu estou há 1 ano, mais ou menos. caramba. Nossa, olha, Né? quando eu fiz eram 4 anos. Eu sinceramente, ainda bem mas quando eu entrei foi em 2003. Mas são Não, eu peguei Hum? 5 anos e não era não era licenciatura e bacharelado, é só bacharelado. Ah, eu fiz os dois juntos, eu tive essa sorte. A minha turma foi a última. Ah, É porque eu acho que delícia. depende muito da universidade, né? Porque as federais ainda continuam 4 anos. É, É? Aqui ainda continuam Não, 4 anos. acho que umas 2 turmas antes da minha, o pessoal pegou bacharelado e licenciatura. Eu não consegui, só caramba. bacharelado. Eu eu ainda resolvi fazer engenharia ambiental. Não tenho mais vontade de fazer graduação. Pensei em fazer, Deu, né? pensei. É. Faltou um Depois do mestrado, eu pouquinho. ainda entrei também em engenharia agrícola e ambiental. Aí, antes do primeiro período terminar, eu desisti. Cara, eu gosto do ambiente, mas o dia a dia é muito complicado na graduação. Mestrado, minha vontade é muito pequena. Só se abrisse na minha cidade, entendeu? Uhum. Mas é porque eu moro no interior. Tudo aqui é 1 hora de carro. O mínimo. É. Tudo. Qualquer coisa é 1 hora de carro. Mas então, beleza. Aí, vamos lá. Para não sair muito do roteiro, que eu sei que o bicho pega. Então, olha, é, o controle de pragas desempenha papel importantíssimo, né? No meio ambiente, não, ok, mas beleza. Explica para quem está entrando, que é seguidor, mas não é da área, o qual a atuação da empresa de controle de pragas para outras empresas, que vocês são prestadores de serviço. Então, Uhum. para que a empresa precisa contratar uma empresa de controle de pragas? Porque tem que ser empresa, né? E se eu não me engano, não pode nem ser MEI mais. Então, Não, não pode ser nem. então Bom, explica para a gente, Bruno, Camila, como funciona. Eu não estabeleci ordem, vamos ser felizes. E pau no burro. bom, acho que primeiramente, se você for falar de médias e grandes contas, ele sofre muitas auditorias, tanto de cliente quanto de ISO, certificadoras. E aí o controle de pragas assim é um dos primeiros tópicos assim que são olhados, né? E geralmente dos tópicos que são observados é o que mais é esmiuçado. A pandemia, né? Uma Uhum. das áreas que foram consideradas essenciais foi o controle de praga, né? Tanto pelo controle de pragas em si, quanto pela questão da sanitização. Uhum. A gente já vê um peso bem grande nisso. É porque, Eu tratando lembro. também de legislação, né? A gente falando um pouquinho sobre leis, Uhum. toda empresa, né, que trabalhe com alimentos, tanto direto quanto indiretamente, né, até embalagens e tudo mais, tudo que faz parte de higiene, de alimentação, estética, tudo isso é por lei, tem que ter uma controladora de pragas, né, para cuidar do ambiente. Até porque quando a gente fala de pragas, está muito voltado à nossa saúde, né? A gente não pode deixar uma praga no ambiente, porque isso está muito voltado à nossa saúde, né? Então, Uhum. se tratando de lei, né,
todas essas empresas, indústrias, mercadinhos, comércio, todo tipo de comércio, ele tem que ter uma controladora de praga. Uau! É muito, é Eu muito forte sei também a área de logística também no controle de pragas. A existência, né? Eu tenho uns clientes que precisam, eles inclusive queriam, por ser biólogo, você não faz não? Eu falei, não, que eu já não dou conta de mais nada. Mas laboratório de análises clínicas eu sei que precisa. Fui numa fábrica de ração de gado, eles tinham lá as armadilhas as armadilhas para aquelas iscas parafinadas para rato. Acho que ele entra, come. Eu vi lá, aí vi o certificado deles, todos bonitinhos. Aí a grama tava no meio de uma grama. Eu falei, se a grama não tá alta pro rato entrar aí, não. Aí já tava eu querendo dar pitaco nas coisas que não são da minha conta. Aí. E eu era cliente, eu não tava de biólogo, né? Hã? Curiosidade de biólogo, normal, né? É normal. Aí o cara falou, não, esse trem que nem funciona, olha aqui, a gente arrumou até uns gatos. Aí eu vi uns gatos dentro da fábrica ainda. Eu falei, meu Deus. Tá bom, né? Aí o mapa vem e o mapa é ruim. Mas tá bom também. Ah, não. Cara, depois que eu tive aquela conversa, Camila, uma das melhores que eu já tive, a propósito, de verdade, não tô puxando saco. Uma das melhores Olha aí, que eu ó. já tive. Eu passei a observar muito mais esse lado, inclusive a aprender para fazer na minha casa. E encontrei uma blatela aqui. Olha aí, ó. Uma blatela. Aí eu falei, não, da onde vem esse negócio? Aí, cara, eu ainda comprei aquele manual, um azul, esqueci o nome dele. Eu sei que você tem um. É um manual de pragas, um azul da Praga. Eu comprei. Eu sei, o da praga. Caraca. Eu tenho aqui do lado da minha cabeceira. Eu tenho. Quem não tem na área, né? Pois é, até quem não é da área tem. Então, porque, ó, velho, eu li tudo, eu adoro ler. E eu li tudo, caraca, é muita coisa que eu não sabia. É muito bom. Muita. Eu acho que todos vocês têm, né? O meu tá novinho. Sim. Eu só li umas 3 vezes e fui ver os venenos para blatela. E um para rato também. Cara, é importante. Tá, aí beleza. Aí vai a minha dúvida. Vamos supor essa situação hipotética dessa fábrica. Ela é em zona rural. Aí você é contratado. Que de cara ela não ela é uma misturadora. Ela compra soja, compra milho. Ela faz as misturas com base no manual que eles têm. Então eles não processam mesmo especificamente. Aí vamos lá, Camila, Bruno, vocês foram contratados. De cara, qual a dificuldade assim que vocês veem, que vocês observam? Aquele olhar clínico, que você chega, o jeitão da empresa, você vai precisar disso. Entendeu? O que você... Uma das primeiras coisas que eu olho em qualquer cliente, tá? Qualquer cliente, a primeira coisa que eu olho é o ambiente externo, porque isso vai influenciar muito no controle. Por quê? Se o cliente está me contratando, eu vou tratar o ambiente dele. Mas a praga ela não vai estar só no ambiente dele, ele vai estar no ambiente ao entorno. Então, uma das primeiras coisas que eu olho é a parte toda externa, né? Quem são os vizinhos dele, o que é que ele tem, se tem, sei lá, um lago de repente, um rio perto, se tem um canal na frente, se não tem, se é uma área de mata, se não é uma área de mata. E eu observo logo quase que não sai. Eu observo logo tudo isso. Porque eu gosto muito de a gente tem todo um contexto por trás para te livrar desse problema, né? Então, eu sempre converso com o cliente dizendo assim, ó,
aqui é um ambiente que, sei lá, tem um canal aqui perto, tu vai ter muito problema com mosquito. Então, a gente precisa ver métodos eficazes, tá? Pra gente sempre estar fazendo controle, porque mosquito tem. Uhum. Então, é uma das coisas assim que eu observo. Então, eu acho que é isso. É uma vistoria minuciosa mesmo do local, né? Primeiramente o local externo e depois o interno. Então, vamos ver agora os pontos de não conformidade desse cliente. Então, antes de tudo, né, de eu fazer o controle, eu tenho que ver as não conformidades do cliente. Então, eu vou chegar agora na minha área interna, tá? E independente também do cliente, eu vou ver, né, se o cliente tem muita fresta, se tem problema com porta. Indústria é uma coisa incrível. Tem um problema de fechar a porta que é incrível, né? Então, a área de produção, às vezes o cliente, tô com muita mosca aqui, tô com muita mosca, vocês estão colocando água, aí eu faço, ó, mas com essa porta aqui aberta sempre, fica difícil fazer o controle, Questão da né? Então, cultura do pessoal, né? a cultura do pessoal, de abrir e deixar a porta aberta. E tem aquelas placas enormes assim, mantém a porta fechada. Mas a galera mantém? Não mantém. Então, assim, tem que ter todo um estudo do local para poder dizer para o cliente, né, qual vai ser a melhor forma ali do controle. Uau. É bem isso aí que a Camila comentou. É olhar toda a parte externa, a parte interna, ver toda a questão estrutural do cliente, como você falou no seu exemplo aí do gato na fábrica, é uma questão cultural também, né, o hábito do pessoal, mas o que conta muito para fazer o controle, ao meu ver, também é a questão estrutural e a questão sanitária do local. Porque você pode fazer intervenção química, às vezes, uma periodicidade curta até, e ele continua tendo problema se ele não consegue dar uma resolução para a questão sanitária dele, né? E a Uhum. questão sanitária daí pode ter vários problemas. É a questão da direção, do supervisor do cliente que não cobra, às vezes o pessoal que tem um determinado hábito ruim, né? Ou a empresa Uhum. não tem condições, às vezes, de manter alguma coisa. Aí tem um monte de Uhum. variáveis. Ô, Bruno, tem aqui um seguidor, o Danilo, é o Danilo, né? Tá É pedindo para Dani mostrar o Rodrigues. livro Dani de novo. Rodrigues. Dani Rodrigues, é que eu sou cego, gente. Ele tá pedindo para mostrar o livro, o Manual da Prague. Tem como? Ah, Ele é de capa azul, você compra no site não. da Prague. Não tem Esse erro, daí. não. É esse daí. É o Esse manual de aqui, ó. controle, né, de vetores e pragas sinantrópicas. É um livro excelente, Dani. Você É não vai muito se bom. arrepender. Eu já li, eu tenho. E eu É, sempre. É uma leitura que deveria ser incluída na graduação, de verdade, hein? Não é por nada, não. na graduação a gente nem fala de controle de pragas, imagine. Nossa, cara, tinha que ter mais palestra lá com vocês. Por isso, o pessoal, mas o pessoal não Uhum. desconhece, né? É porque muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade, quando fala em controle de pragas, automaticamente vem aquele cara com a máscara de pano e uma bombinha amarela nas Zé costas. Bombinha, E né? morre aí. É bom. Muita gente aqui é apelida do Zé Bombinha. Exatamente. Caramba. Mas é Tá, porque aí também eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, eu passei a observar. Aquela armadilha luminosa que fica no cantinho assim, funciona mesmo? sim, sim. Porque Sim. Funciona? ela não é uma Muito. armadilha para o controle. Ela é uma armadilha de monitoramento. Eu não vou pegar aquela armadilha para controlar as moscas no ambiente. Mas eu, a partir daquela armadilha, eu vou monitorar como é que está o nível de infestação daquele local, entendeu? Só que aquela armadilha é basicamente também para diminuir um pouco, né, a quantidade que está no local. Então, se ela tem realmente, né, o atrativo, que é a luz nesse caso, né? Então, ela vai ter uma cola lá, o animal, né, o inseto, vai ser atraído pela luz e vai ficar colado. Mas ela É, não faz é sentido. uma armadilha para controle, tá? Ela A gente não utiliza não aquela garante armadilha. isso, desculpa. Ela não garante o ambiente livre, assim. Ela ajuda bastante, assim, diminui bastante. Nos ambientes onde a gente costuma colocar, tem uma grande redução.
Só que mesmo assim tem a questão da luminosidade e a atração do alimento, né? Aí é uma compensação, aí tem que ser bem instalada. Entendi. Não, então, beleza. E o principal mesmo é o quê? Empresa de alimento vai ter rato, não tem condição. Eu brinco que cada casa tem 4 ratos para cada habitante. Eu acho que deve ser mais. Eu acho que deve ser mais. Tem condição não. Eu passei, eu achei que era uma preá, mas era um rato. Inclusive no Brasil inteiro. No Brasil, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro a gente tem as mesmas espécies, né? São espécies com adaptabilidade enorme. Então, através das embarcações e tudo mais, viajaram todos os continentes e estão aí. Eu vi um vídeo de uma ilha pequena, uma pequenininha, que rato tomou conta e comia os filhotes dos pássaros vivos. O cara filmou um filhote de um pelicano, de uma ave marinha, o rato comendo vivo o animal, coisa grotesca. E tipo assim, cara, é um trem de doido. A indústria de alimento é basicamente... Oi. É rapidinho. Só para dizer para o pessoal que, assim, se quiserem fazer perguntas, guardem as perguntas para o final, porque vai passando aqui e a gente acaba não respondendo as perguntas do pessoal. Eu tô anotando. Tá anotando as perguntas? Mais ou menos. Então tá. Eu só pedi para mostrar o livro antes, Sim, porque o cara às vezes queria saber ali. Tá. E eu tenho uma consulta para fazer com vocês para um amigo meu. Depois. Certo. Eu não pus no roteiro, não, porque é uma armadilha. Tá bom. Não, mas beleza. Aí tem o clássico, né? Eu imagino. Porque, tipo, a indústria de alimento vai ter rato na vistoria, mesmo que não tenha muito. Aí numa indústria de alimento, por exemplo, o que vai ter além de mosquito e rato? É só isso? Não. Não? Mosca, pragas de grão. Barata. Praga de grão. Tudo. Tem tudo. Grão. E é como eu disse, depende muito do local onde essa indústria tá? Tem umas que tem um problema seríssimo com moscas. Então, assim, por exemplo, você pega uma fábrica de biscoito, de algo assim mais doce. Então, tem muito problema com inseto alado, né? Vai ser atraído ali por aquele cheiro, né? E tem algumas que é de armazéns. Então, os armazéns é mais o quê? Mais roedor, mais baratas. Aí a gente pega algumas indústrias mesmo, fabricantes de, sei lá, tudo com farinha. Então, a gente tem muita praga de grão. Então, vai depender muito da área, depende demais. Cada caso é um caso. Entendi. Exatamente. Entendi. Caraca, que aula. Meu Deus. Não, de verdade. Aí, beleza. Aí, isso eu tenho uma noção, porque eu li o livro. Mas para quem não... tem muito estudante que eu sei que acompanha, a estratégia do alimento. Por exemplo, que vocês não podem, aparentemente, usar veneno. Muito veneno, né? Porque tem um risco. Já pensou o cara sair batendo veneno perto de farinha de trigo? Vai absorver aquilo tudo, né? Qual a estratégia, por exemplo? Eu vou falar do rato, que é o que assusta mais a galera. Por exemplo, o rato, eu vi que é aquele porta-isca encerado, que se você reparar, tem nos cantinhos em todo lugar. Mas tem alguma outra coisa que vocês vão usar numa indústria de alimento porque não pode ficar batendo veneno lá dentro? Tem armadilha. Desculpa, travou aqui. Não. Que tipo de armadilhas vocês usam? Só para a galera ter uma ideia. De captura tem subterfúgio, tem placa de cola, né, que é armadilha adesiva. Algumas pessoas utilizam o target, ou o T-Rex, ou quebra-costela, né? Eu já não sou muito favorável, mas é uma questão minha. Além das iscas. Pregador? É tipo aquele que capturou o fecha. A ratoeira. A ratoeira de desenho, né? Mais ou menos.
é uma alternativa em local onde a placa de cola molha muito ou pega muito pó. Por exemplo, ela pode ser uma alternativa daí. Eu, particularmente, prefiro que o rato morra na hora do que ele ficar ali colado, sofrendo, tentando sair, morrendo de fome, morrendo de sede. Então, assim, eu prefiro que ele morra na hora, numa porrada só. Mas a minha preferência, ô Camila, a minha preferência é porque se você deixa num local, por exemplo, a gente tinha num local lá algumas dezenas, né? Aí se pegasse 2 ou 3, a gente fazia, mesmo que fosse visita semanal, como era o caso, e se pegasse no dia seguinte, depois para fazer a limpeza, a remoção, o pessoal ligava para a gente ir lá antes do tempo, sabe? Aí gerava Tem assim, bastante estresse. E até porque naquele momento, né, que o rato passa, depois que ele é capturado, então aquela armadilha fica praticamente inativa. Se outro Exato. roedor passar por cima, ele vai passar. A armadilha está desativada. Então a cola, né, ela serve mais para pegar mais. Eu super concordo também. Mas eu penso muito no sofrimento do bichinho. Eu imagino. Sim. Eu vi um vídeo de uma armadilha adesiva. O rato devorou o outro. Na briga ali, eles foram se colando. Acontece. Lógico que foi uma... para mostrar Deve ter gerado sofrimento. estresse, né, no animal e eles... O maior devorou um pequenininho. Acontece. Caramba. Coisas da biologia. Não, eu acho assim, é porque não é a minha área, então é muito... Eu gosto de ver, tipo, vídeo de tirar cravo, essas coisas e... Tem um ponto bem importante da gente falar sobre roedor, porque o que acontece? Os roedores no local. A gente tem 3 espécies, assim, bem comuns, né, de roedores, que a gente fala... Aqui em Pernambuco a gente chama muito do gabiru, né? Que é o ratos novérgicos. Só que a gente tem um irmão do rato novérgicos, né? Que muita gente não se toca, que é o ratos-ratos. É o rato de telhado. Então, quando a gente chega num local, né? E a gente tem que identificar qual é a espécie, porque ele vive na terra, né? A ratazana tá na terra. E o outro só tá nos telhados. Ele não desce. Então, muitas vezes como é que se diz? O cliente, ele tá com um problema de roedor. Aí você chega no local, né? Identifiquei aqui, é um roedor, né? A gente tá com problema de roedor. Só que não identifica essa diferença. Porque se tratando de um roedor, né, de telhado, a gente tem que fazer uma escagem aérea. Não pode ser uma escagem embaixo, porque senão você não vai tratar o roedor. Então é super importante também a gente falar sobre essa questão de roedores, porque muitas vezes a gente acha que é fácil, né? E tem a outra questão, como você falou, que também é outro ponto, né, para todo mundo ficar ciente que locais com alimentação, a gente não pode contaminar de forma nenhuma o ambiente. Então, se a gente coloca um porta-isca dentro desse cliente, tá, com uma isca dentro, o roedor pode ser que ele passe, pegue essa isca e contamine o local, né, uma possível contaminação. Então, isso não pode ocorrer de jeito nenhum, e é por isso que a gente tem aqueles porta-iscas do lado externo. Aí, o lado interno, a gente usa mais o quê? A placa cola ou essas armadilhas T-Rex. Uhum. O T-Rex, explica pra gente aí. A ratoeira. É o T-Rex. T-Rex? T-Rex. Pá. Entendi. Não, tá. Não, eu entendo alguma coisa só porque eu pergunto, porque tem muita gente que não é. Sim, com certeza. Aí... Quem está assistindo a gente, eu acho que tá... Não, eu tô anotando eu acho que tem muito estudante aqui de biologia, tem muita gente que não é na área, então é sempre importante ver, né, como é que a gente lida, né, com essas situações dia a dia. Não, isso que a Camila falou é importante. Isso que a Camila falou é importante porque é um dos focos do biólogo no controle de pragas, né? Que é conhecer a praga, conhecer a biologia, os hábitos das pragas, para saber como vai aplicar, o que vai aplicar, aonde vai aplicar, da melhor forma, para usar menos produto, porque todo mundo vai concordar que quanto menos produto você utilizar e tiver um melhor controle, é melhor. É menos impacto ambiental, menos gasto, menos estresse para o cliente. Não, é verdade. Verdade. Menos estresse, menos contaminação. Além de ser mais econômico, né? É importante até falar um pouco, né, já entrando nessa questão, né, sobre a importância do biólogo na área de controle de pragas.
a gente deve lembrar muito da Raquel Carson, né? Eu não sei se vocês sabem, que é a autora da Primavera Silenciosa, de 1962. Aham. Então, assim, a Raquel Carson era uma bióloga marinha, né? E foi ela que teve esse olho, né? Ela conseguiu identificar qual era o malefício do DDT no ambiente. Então, assim, ele era maravilhoso para combater mosquito, para combater, né, as pragas que estavam ali causando muitas doenças na época. Mas ela, né, a bióloga, é que ela teve esse olhar cuidadoso de verificar que aquele ingrediente ativo, né, aquele químico ali, ele estava trazendo consequências seríssimas para o meio ambiente, né? Então é super importante a gente sempre enfatizar aí a importância do biólogo, né? Lembrando que o controle de pragas, a gente hoje tem esse cuidado todo, né, no controle de pragas, a gente tem essas legislações graças, né, a uma bióloga aí que, enfim. Excelente exemplo, Camila. Olha aí, isso mesmo. Muito bacana. Não, legal. Eu nem lembrava, mas é uma leitura maravilhosa, Primavera Silenciosa. Então, tá. Vocês já falaram, pularam um assunto que eu ia falar, maravilha. E tá, eu coloquei um tema, uma pergunta. Tem controle de pragas a partir daquele controle biológico? Porque a gente vê muito, principalmente hoje que o Google e o Meta entrega muita coisa pra gente. Tem controle biológico eficaz nessa área? Produto aprovado pela Anvisa, totalmente orgânico. A gente sabe que o orgânico é um pouco de ilusão, mas eu acho natural, um tratamento natural, assim, tem eficácia para quem... Igual, por exemplo, minha irmã é alérgica a pregão. Isso é verdade. Então, a gente mata muito esses mosquitos de casa com aquele jatinho com álcool, entendeu? Para evitar. E a gente tem esse costume. Mas é porque a minha irmã tinha alergia, não sei nem se curou. Aí, mas tem algum que eu falei pra caraca aqui. Na questão se for uma receita caseira, existem várias receitas, eu nunca provei todas, né? Uma que eu utilizo muito, inclusive já falei para um cliente que ele não podia usar absolutamente nada, mas nada próximo à área de alimentação dos fregueses, né? É uma franquia. Eu falei, cara, então você faz assim, pega álcool, um pacote de cravo, faz essa mistura, deixa uns 2 dias ali e faz a higienização com esse cravo e álcool. Eu escutei isso, eu nunca botei em prática. Ele fez isso e deu muito certo. Eu falei para umas 2 pessoas já que trabalham com restaurante, passar no buffet ali no vidro, deu super certo. Para afugentar a questão das mosquinhas na hora, principalmente próximo da salada, né? Uhum. E para álcool e cravo. Não sei se alguém aí já usou, né? Enfim. Não, eu já. Já usou? Já. Aí, viu? Já. E o que se usa muito é o BTI, né? Principalmente para o controle de simulídeos. Esse é utilizado em larga escala. O quê? Os borrachudos, né? Em geral, os simulídeos. Faz aplicação direto na água e tem um resultado bacana. Se for um tratamento contínuo, né? Aplicado da forma correta, ele tem um bom resultado. É mesmo. Então, inclusive, tem muita cidade que faz licitação para fazer esse tipo de controle, principalmente regiões que têm turismo rural. Eles olham um pouco mais para esse lado. Tá, agora eu tenho uma pergunta. Talvez vocês dois saibam. Eu sei de uma empresa, de uma galera que produz joaninha. Mas é tipo R$60, 15 joaninhas. E a gente vê na internet a galera abrindo uma caixa de empresa mesmo. Lá, eu sei que é lá fora, porque pelo jeitão do lugar não era Brasil. Tem uma empresa que produz em larga escala, por exemplo, uma joaninha para quem quer combater pulgão, porque até eu tô curioso, que eu queria comprar. É porque isso é mais
voltado para pragas agrícolas, né? Mais não, pragas só de curiosidade de mesmo. plantação, então se usa muito. Praga agrícola, na verdade, a gente tende a ter essa questão do controle biológico bem maior do que no controle de pragas, né? Até porque o controle de pragas, o controle biológico, ele tende a ser muito lento, o processo muito lento. Então, por exemplo, áreas industriais, principalmente áreas industriais, né? Tudo que trata de alimento, se a praga está ali na hora, a gente tem que tratar ela na hora. A gente não pode colocar algo e vá deixar acontecer por algum tempo, entendeu? Então, aí que vem o controle químico, tá? É muito difícil a gente combater uma praga urbana, principalmente nessas áreas, né, que precisam de toda uma legislação por trás, que inclusive a gente não pode misturar alimentos com os produtos que a gente tem nem nada, tá? Isso é lei. Então, a gente não pode fazer esse controle biológico de pragas. Depende, se for na minha casa, se for uma residência, né? Se for algo informal, a gente pode sim, a gente deve, inclusive, tentar os métodos, né, biológicos. Mas na questão voltada para controle de pragas agrícolas, se utiliza muito porque a gente vai usar diretamente aquele produto, né? A gente é uma planta que está ali infestada por uma praga. Então, jogar um químico naquela planta, né, um agrotóxico naquela planta, vai trazer um malefício enorme para a gente. Então, se usa, sim, muitos métodos. Então, essa das joaninhas é um método também, né? Porque a joaninha acaba com o pulgão e ela não vai fazer mal nenhum, né? Não, nem a plantação, nem para a gente. Então, ela é um método utilizado para isso. Mas no controle de pragas Inclusive, é uma urbanas... pergunta do sector. Eu tenho Do controle biológico. Eu tenho um cliente que ele, antes da gente começar a atuar, eles estavam com muito problemas de piolho de pássaros nos galpões onde ficam as granjas, né, com frangos. E eles compraram, não sei de onde, eu acho que veio de fora, não tenho certeza, uma empresa que produzia, né? Eles compraram essas caixinhas com Dermaptera, a tesourinha, que se alimenta desse pulgão. E para o frango não faz nada. Se entrar na gaiola do frango, o frango come aquela Dermaptera, né? Mas eliminou bastante, reduziu bastante os pelos de pássaros. Mas e até hoje, se você vai olhar os portéis, embaixo do portéis que é cheio de Dermaptera, da tesourinha, sabe? Não. Agora aqui, mas a importação desse animal, ela é... Não, desculpa, de fora do estado aqui. Eu acho que era uma empresa não aqui da região. Não, porque não pode. A importação de seres, organismos, de forma geral, ela é muito complicada. Eu sei que Sim. Eu fiz na legislação de biorremediação, importar o micro-organismo é muito complicado. Eles não autorizam com facilidade. Já estava assim, uau, evoluiu. Inclusive... Não, eles compraram a São Paulo, Mato Grosso. Eu vou até fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês como biólogos aí, vocês já conseguiram passar no aeroporto com insetos? Tipo, levar os insetos para algum lugar? Vocês já conseguiram isso? Porque assim, eu estou tentando fazer uma coisa dessa, né? Eu tenho uma troca para fazer, que lá em São Paulo, né, o Instituto Biológico, eu tenho um amigo que ele está precisando de populações de Supella longipalpa, né? A baratinha que parece muito com blatela, né? E eu estou precisando de populações de blatela germânica que sejam, digamos assim, ancestrais, sejam antigas as gerações. Aí ele tem essa população e eu tenho a população de Supella. A gente quer fazer essa troca, mas aí eu não sei como chegar ali, né? Na verdade, eu até sei, né? Quando eu estava no doutorado, eu perguntei para o professor, então eu tenho que estar envolvida num projeto, né? Então, o professor, por exemplo, ele emitiria para mim uma carta que ele estaria precisando, talvez eu até consiga isso. E eu acho que eu tenho que ter também a autorização do CRBio. Eu preciso do CRBio daqui também, de uma autorizaçãozinha dizendo que eu preciso desse transporte, para conseguir mostrar lá no aeroporto que eu transporto animais para estudos. Eu acho que é isso, mas eu nunca consegui, nunca vi conseguir, porque eu quero levar barata, gente. Eu quero levar barata para São Paulo e tá complicado. Eu tô até olhando aqui nos meus favoritos no computador.
porque no meu TCC eu precisei transportar de uma cidade para outra abelhas, diversas espécies de abelhas, né? Coletar e transportar. Eu precisava de uma autorização. Eu vou procurar aqui, depois eu te envio, tá? O modelo, para você ver, ver se te ajuda também, né? Se é... Caraca. Eu quero saber mais depois da geração ancestral. Eu explicar pra galera, que até eu fiquei curioso. Tá certo. Então, aqui... Beleza, entramos em legislação. Agora entrou a parte burocrática pra gente, assim. Eu vou falar de várias legislações. E eu esqueci de colocar no roteiro essa parte. Foi mal, desculpa. Eu minto muito no roteiro. Não é a primeira vez que eu faço isso. Não, eu tô brincando. Beleza, você quer abrir uma pequena empresa. Eu fiz uma pós, fui visitar a empresa de vocês, fiz uma visita técnica, anotei, filmei e tal. O que de cara, assim, a legislação a cumprir? Lógico que eu preciso me registrar no conselho, tudo bonitinho. De cara, além do conselho, que vai ser uma coisa à parte, né, pagar o tomé deles, tem alguma legislação? Ah, tá, eu sei também que, pelo menos no Espírito Santo, tem que ter uma casa só para abrir essa empresa. Não pode ser num prédio, por exemplo. Também. Isso é legislação federal. Em qualquer lugar, uma empresa controladora de pragas tem que ter um local único. Isso é para o país. Não pode ser compartilhado. Fora isso, essa legislação é a única que eu conheço. De verdade. Precisa de o basicão de legislação qual? Além? Você precisa, primeiro de tudo, ler a RDC 622 de 9 de março de 2022. RDC 622 de 9 de março de 2022. Essa é que diz... 622 ou 620? 622 de 9 de março de 2022. Isso aí. Essa Ali tem o beabá, o esqueleto básico para você poder se pautar e abrir uma empresa controladora de praga. Essa RDC, ela vai dizer sobre tudo que precisa para o funcionamento da tua empresa de controle de pragas. Isso vai de documentação até tudo que você precisa ter, de fato, para abrir a empresa, tá? E tem outra coisa, para você abrir uma empresa, você não precisa estar cadastrado no seu conselho de classe. Isso independe do que você é. Primeiro, você precisa ser pessoa jurídica, tá? Independente da sua profissão. Para você ser o responsável técnico, dono e responsável técnico, aí sim você precisa estar no seu conselho de classe, tá? Mas se você quiser abrir uma empresa e ter um responsável técnico, pode contratar outra pessoa para ser o responsável, entendeu? Mas não necessariamente você quer abrir sua empresa, você precisa ser um biólogo, né? Um veterinário, enfim. Você não precisa estar registrado no conselho de classe. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa. O que acontece geralmente é, assim, as empresas quando estão começando, a pessoa que é o responsável jurídico acaba sendo o RT, né? É geralmente uma pessoa que já tem alguma formação para poder começar, né? Eu falo. Mas não é uma regra. Mas aqui em Pernambuco é raríssimo, tá? Aqui em Pernambuco é o quê? Aqui em Pernambuco é muito raro o dono ser o RT. É muito raro. Muito raro. Deixa eu ver aqui. Não conheço nenhum. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que de cabeça não vem. Mas eu não conheço nenhum dono que é biólogo que é o responsável técnico da própria empresa. Geralmente eles contratam outra pessoa para si. Interessante, eu achei que a maioria. Das pequenas, né? Falando nessa questão de controle de pragas, aí eu tô recebendo muitos questionamentos, né? E muita gente está dizendo aí que eu abri uma empresa de controle de praga. Gente, eu não abri empresa nenhuma de controle de praga. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, né? Eu nunca quis abrir uma empresa de controle de pragas. Minha paixão em pragas sempre foi voltada para a educação, sempre foi voltada para os treinamentos, né? E consultoria, que agora eu estou iniciando também consultorias, né? Responsabilidade técnica, treinamentos. Mas a questão de abrir uma empresa, gente, é muita dor de cabeça. É um ambiente, assim, é uma rotina gostosa,
tá? Quando você trabalha numa empresa de controle de pragas, porque é uma rotina que não é todo dia a mesma coisa. Todo dia você está aprendendo, você tem um cliente diferente, você tem umas coisas assim que às vezes você para de noite, você sente e faz, nunca vi isso na minha vida, eu acho que eu nunca vou ver isso na minha vida de novo, sabe? E é uma coisa assim que você gosta, você se empolga. Depois, se der tempo, porque eu acho que já está, né, apertado o horário, mas se der tempo, eu também vou contar uma história aqui de um caso, né, que eu tenho com a cliente que está indo até juridicamente, né, porque ela não está conseguindo tratar a praga no ambiente. Então, já está aí em caso de justiça. Aí, já eu vou contar para vocês, assim, se der tempo, né, eu contar aí essa história. Tá. E história que é o que não sobra tempo. Sobra tempo. Mas eu quero que... Eu gostei dessa história. Vamos guardar ela. Então, eu falei... Eu propus falar de dicas práticas para evitar em residência, em comercial também. Mas vamos colocar só para casa. O que vocês recomendam? Assim, rato. Eu já usei aquela semente de abóbora envenenada. Aquele rato morreu e fedeu pra caramba. E já me indicaram que o rato meio que mumifica. Se você tá com problema de rato, o que vocês recomendam? Não estou falando para vocês indicarem o produto, tá, gente? Quem está falando que usou sou eu. Sim, sim. Mesmo que seja uma prática em casa, né? Tipo alimento, água, ração de cachorro. Exatamente. Bom, tu leu o livro ali, tu ouviu falar então dos 4 As, né? Acesso, abrigo, alimento e água. Os 4 As básicos, seja para comércio, indústria, qualquer lugar. Para praga, tem que focar nos 4 As. É claro que se você vai numa indústria, por exemplo, o cara mexe com chocolate, com pão, você não vai ter como eliminar o alimento. O alimento vai estar lá, ponto. É a produção do cliente, né? Exatamente. Aí você tem que focar nos outros, no abrigo, no acesso. Aí é parte de dar uma boa olhada, fazer uma boa inspeção, fazer relatório de não conformidade, bater foto, ficar no pé, pentelhando o cliente, mandando e-mail, entregando relatório, né? Mas no caso de uma residência, por exemplo, questão de roedores, o que eu sempre falo é, primeiro de tudo, cuidar com a limpeza, com o asseio, né? Grama cortada, evitar material em desuso, né? Entulho. O pessoal que tem cachorro, muita gente, principalmente quando deixa o cachorro solto de noite, deixar alimento para o cachorro durante a noite. Eu sempre sugiro deixar alimento durante o dia, à noite, guardar o alimento e evitar de deixar ração pelos cantos. Se entregou aí, eu acho, André. Tô olhando com uma carinha. Rapaz, eu passei uma vergonha nesse lance, que a gente tava fazendo um churrasco, o rato ia na vasilha buscar um grãozão de ração. Sorte que tinha nós ali, não tinha ninguém de fora, assim, não. Cara, quem nunca Ele tava à vontade. velho? Aí, tipo assim, Mas muito... a casa que eu moro agora, não tem como eu trazer a minha chau-chau. Mas fica. Outro problema também de roedor é quem tem galinha em casa, né? Eu, por exemplo, tenho galinha em casa. Então, assim... Galo, galinha, tenho. Então, o problema é porque a gente joga muita comida, né? A gente joga muita comida no quintal de casa. Então, isso, de certa forma, atrai os roedores também. Eu não vou negar. Não vou deixar minha basta você ver o que tem, por exemplo, se você pegar uma ou duas marcas mais conceituadas no mercado que trabalham com raticidas, se você olhar o que tem dentro, é painço, por exemplo. Semente de painço. Então, é bem atrativo para eles. Justamente. Mas a questão aqui não é não ter o animal, né? A questão aqui é tomar os cuidados. Por exemplo, do cachorro, não deixar o alimento pernoitar. E lixo também, né? Recolher lixo da cozinha, lixo que fica, às vezes, na garagem, numa área de serviço. Recolher e descartar ele para não ficar de noite no teu ambiente, né? No teu terreno. Legal. E agora vem uma outra pergunta, que é o clássico de... Deve ser a minha internet. Voltou. Porque
interior a internet é complicada. Então, o clássico de uma casa é barata e rato, né? Pode ter outras coisas, sei lá, lacraia, escorpião, mas galinha resolve escorpião, principalmente em área rural. Ah, resolve sim. Minha prima resolveu na roça. Ah, ela comprou Porque um a gente tem monte de galinha. que pensar que a galinha ela tem um hábito diurno, o escorpião tem um hábito noturno. Logicamente, né, que quando ela estiver, né, fazendo lá a escavação dela, eu esqueci até o nome que dá, a ciscagem, né, quando ela estiver ciscando, ela pode achar, sim, um escorpião ou outro, mas o tempo ativo do escorpião é à noite. Então, a galinha não está dormindo à noite. Não tem como você fazer um controle tão efetivo, né? Mas, assim, eu vou dizer para você, diminui a população de escorpiões do local? Diminui. De manhã ela vai estar lá ativa, procurando os buraquinhos e tudo mais, então possa ser. Só que o escorpião, ele vive muito em fresta, né? Em buraco, assim, que a galinha não vai conseguir atingir. Então, a partir daí, né, vamos supor que a galinha não seja tão efetiva assim, não. Não, eu Camila, brinco porque ela estava reclamando de muito escorpião, que ela mora em área rural. Uhum. E aí, o que eu faço? Eu falei, uai, reza. E ela tinha menino pequeno. Falei, velho, arruma pato, galinha, você mora na roça. Você tem uma galinha? Não. E ela falou, André, depois que eu arrumei, sumiu. Aí eu brinco que funciona. Mas pela expectativa do animal, o início e final de tarde, né? O início da manhã e final da tarde é um meio que a janela de hábito dos dois. Lógico que não é 100%. Mas vamos voltar e a barata? Eu já testei. Eu acho que ia me perguntar alguma coisa. Hã? Não, eu ia falar isso da galinha. Teve um cliente nosso que a gente foi chamado para fazer trabalho contra o escorpião. E eles tinham uma área enorme, era um condomínio de luxo mesmo. E eles colocaram, acho que umas 15 galinhas lá, galinha da Angola, né? Uhum. Para comer escorpião. Só que já as galinhas estavam enormes e não estava resolvendo. Né? Uhum. Não dá para confiar. Não, beleza. Não, eu entendo, a gente brinca, porque a galinha é o clássico, né? E eu sou doido para ter aquela lanterna de raio ultravioleta. Eu tenho. Para! Não, Eu tenho. meu Fazer busca ativa de escorpião. Muito útil. Isso. eu quero dar uma de presente pro meu sogro. É muito caro, né? Não, é baratinho, baratinho. Então vai rolar em breve esse presente. Dependendo do tanto de produto que tu compra, tu ganha de brinde. De mim eles vão cobrar. Eu não compro Não, é que nada, tem fornecedor que dá de brinde, kitzinho, né? Ou vai na Expo Prague. Vai ter a Expo Prague Nordeste ali, ó. Tu consegue uma, hein? Vou estar esperando aqui vocês, hein? Te dou uma de presente lá, André. De me contar por essas coisas aqui. Eu tenho que ir com a patroa. Bruno, mas você vai, né? Já tá confirmado. Sim. Não, beleza. Aí, calma. Eu tô tentado aí nesse trem, tá? Mas, barata. Aquele produto que é tipo a seringa de aplicação que você acha no supermercado, que vem uma seringa numa caixinha, que é o clássico de um supermercado brasileiro, né? Ou a Prague, manda um convite para mim, para eu ir. Eu tô confirmada, hein, a Prague. Ou a Prague, seja bem-vindo. Vocês na minha terra. Eu gostei demais do livro de vocês, tá? Muito bom. Mas sim, voltando. Blatelas, né? Blatelas ou baratas no geral? A Blatela, eu compro o Blatum Gel. Eu recomendo aquele trem. Funcionou para um monte de gente. Não sei se é o melhor. O que eu gosto de dizer, vamos lá. O que eu gosto de dizer para controle de baratas, tá?
Primeiro, barata cascuda a gente não trata com gel, tá? Barata cascuda, o gel não é eficiente. Mas vamos lá. Aí a gente vai para tratamento de blatela, né? A baratinha de cozinha lá. Se eu travar, Supela tá cada continua. vez mais... Hã? Não, se o meu travar, pode continuar, que eu tô vendo vocês. Pronto, beleza. Então, o que acontece? Voltando. Periplaneta sem tratamento de gel. É mais o quê? Pulverização, polvilhamento, tá? É mais eficiente para controle, né, da periplaneta americana, a barata cascuda. Já as baratinhas de cozinha, eu vou dizer assim, porque aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem duas espécies que estão bem ativas, né, que é a blatela e a supela. Então, assim, para o controle das duas, se for uma baixa infestação, a gente pode tratar simplesmente com gel, tá? Como é que eu sei que é uma baixa infestação? Então, as baratas, elas têm um hábito noturno, né? Então, quando eu questiono isso para o cliente, de, ó, qual é o horário que você tá vendo? Tem gente que diz assim, quando eu vou beber água na cozinha, geralmente, né, 10, 11 horas, ou então madrugada, eu vejo essas baratinhas. Então, tá um nível considerado, tá? Pode estar um médio abaixo, certo? A gente já considera um nível alto de infestação quando essas baratas começam a aparecer de dia. Tem gente que abre a gaveta, é barata saindo de tudo que é canto. Tem gente que chega no quarto, já tem barata dentro do quarto. Essas baratas não são de habitar o quarto, tá? Mas a gente abre, aí tem as baratas ali, né? Dentro do quarto, dentro da sala, tem gente que no sofá. Então, quando tá, né, uma alta infestação, então geralmente a gente não trata apenas com o gel, a gente já entra, né, na questão do polvilhamento, da pulverização. E eu digo muito, tá? Baratas, eu não gosto muito de falar as marcas dos produtos, eu gosto de dizer os ingredientes ativos, tá? Então, os Não, eu piretróides, falo no geral... porque eu sou sem noção mesmo, desculpa. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo assim, os piretróides, no geral, é porque, assim, eu também não falo muito produto, porque os que a gente mais utiliza aqui em Pernambuco pode só ser o que vocês não utilizem, né, na região sul. Não, Então, eu eu gosto mais... compro o que tem na prateleira, eu não sou da Eu área. gosto mais de falar dos ingredientes ativos. Então, para barata, piretróides no geral. E o que é piretróide? Todo ingrediente ativo que termina com ina. Bifentrina, alfa-supermetrina, permetrina, bifentrina, deltametrina. Então, tudo que termina com ina é um piretróide. Então, os piretróides geralmente são bastante eficientes, tá? Para controle das baratas. E deixa eu ver o que mais. Enfim, acho que é isso. Eu respondi a pergunta. A gente, quando começa a falar de barato, eu começo a me empolgar aqui. Aí você vê como é diferente, é que o Brasil é muito grande em residências. Aqui não é uma realidade nossa, nem a supela. Aqui a gente tem blatela germânica em indústrias de alimento e cozinhas industriais, ponto. Raras exceções a gente vai ter blatela germânica numa residência Sério? e periplaneta americana, que é a barata cascuda. Aqui E a, blatela tem em qualquer lugar. e a minha história é justamente com blatela germânica, tá? A tua o história quê? é Não, falando justamente... sério, eu tenho um amigo que se você precisar de blatela, é só ir lá. É tudo. É tudo. Na cozinha. E Nossa, é eu uma das falei, coisas que eu André, mais gosto de controlar, é blatela. É eu fazer fui. É controle porque eu com achei esse blatela. gel e passei o negócio para ele comprar. Aí, ele, André, parece que eu tô dando vitamina para elas. Não para. Aí, ele até te pediu a indicação para vocês dois. Blatela em residência. Falei, velho, é o Eu único gel que eu Me conheço. seguir, ele tira umas fotos do local, porque aí eu digo para eles, tá? Mais ou menos como é que funciona. Pode perguntar. Tem problema não. Não, beleza. Eu posso começar a falar da história? Eu tô ansiosa para falar dessa história de blatela. Calma, não, eu também quero, mas quem tá aqui vai ficar até o final para escutar a história. Para ouvir a história. Calma. Vai lá. Não, beleza. Falta só dois, né? Dois tópicos Então vamos lá. principais. E aí, não, na verdade vocês acabaram de, falta um mesmo, porque a gente está falando de tudo ao mesmo tempo. Uhum. Eu quero saber a história
E eu quero que você explica as gerações ancestrais, que eu não sou da área, eu sou do licenciamento, eu sou, na verdade, um burocrata. Então, a gente vê muito pouco de zoologia, muito pouco. Então, conta a história e explica para depois o que são as gerações ancestrais. Esperar a história da Platela que eu disse? Que você tá doida para contar. Deixa eu contar logo da ancestral, porque aí tem tudo a ver. A gente pode unir numa coisa só. Então, como vocês sabem, né, eu entrei no doutorado de entomologia e minha linha, né, minha tese seria o quê? Resistência de inseticidas com Blatella germânica. Então, é por isso que eu comecei a estudar tanto barata, tá? Aí a gente entra no assunto de resistência, tá? Existe uma diferença entre o que é um animal, né, um inseto, ser tolerante ao inseticida e o que é ele ser resistente. Então, muita gente entra aí nessa confusão. Muita gente diz assim, apliquei o Baygon, né? Apliquei o Baygon na minha casa e a barata estava resistente. Esse não é o termo correto. Aí a gente entra na ancestralidade, tá? Por quê? Para eu dizer que um inseto ele é resistente, eu preciso fazer uma comparação com uma espécie anterior, ou seja, com não uma espécie, né? Mas com um ancestral dele, tá? Que não tenha sido envolvido com inseticidas, certo? Para eu ter essa comparação. Porque o que acontece? Até nós mesmos, vamos pensar a gente no medicamento, tá? O mundo todo começou a ser vacinado pela Covid, né? Muita gente teve reações diferentes. Algumas pessoas foram totalmente intolerantes à vacina, já outras Então, para eu dizer que uma população ela já é resistente ao inseticida, eu preciso comparar ela com uma geração antiga, com a geração anterior. Porque isso vai me dizer se aquela geração ela está só sendo tolerante, tá? Até porque a resistência ela é voltada para a genética. Ela é totalmente voltada para a genética. Então, geneticamente, eu preciso avaliar se aquelas gerações, elas sempre estão sendo tolerantes ao inseticida, tá? Tolerante é algo temporal, digamos assim, é algo de agora, tá? A resistência é algo genético. Então, enfim, só para explicar o porquê que eu precisava, né, dessa população ancestral, porque os estudos, né, eu ia fazer os testes com diferentes tipos de ingredientes ativos. Então, eu precisava de uma população ancestral para dizer que essa população ela não teve, né, nenhum envolvimento com nenhum tipo de inseticida, para dizer de fato o quanto é que aquela população ela é resistente ou tolerante, tá? Então, era basicamente isso. Assim, basicamente, bem basicamente, tá? Mas aí, o que é que acontece? Para eu fazer esse trabalho, eu precisei buscar populações de Blatella germânica. Mas, gente, eu pensava que ia ser super fácil isso, né? Nunca. De assim, vou chegar no cliente, o cliente vai estar cheio de barata, vou lá coletar. Gente, é muito complicado. Porque a maioria dos clientes estavam controlados, tá? Eu precisava de um número enorme para criar as populações. Então, não poderia coletar num local 2 baratinhas, 3 baratinhas, 4 baratinhas. Eu tinha que coletar acima de 20. Até porque depois que você leva essas populações para o laboratório, tem o tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação acontece o quê? Morrem. Né? Às vezes você chega lá, você todo empolgado. Eu chegava toda empolgada, com 30 baratinhas lá. Uma semana depois morreu tudo. Então, assim, era muito complicado. Aí, num desses casos, tá? Onde eu fui coletar as baratinhas, eu tive um chamado, né, de uma mulher que morava num condomínio, tá? Num apartamento. E ela detestava ver barata, né? Muita gente tem essa fobia por barata. Ela não conseguia ver as baratas de jeito nenhum. Então, aí o que aconteceu? Ela me chamou, porque eu estava dizendo assim, em troca de populações de Blatella, eu faço um tratamento gratuito, né? Aí eu tive até apoio da Insetimax, tá? A Insetimax disponibilizou produtos para mim, para eu fazer o tratamento. Inclusive, obrigada, Insetimax, né? Tive que fazer. Aí eu
cheguei na casa da mulher e, assim, apartamento dela, gente, impecável, limpíssimo, limpíssimo o apartamento dela, não tinha erro nenhum. Mas ela tinha esse problema com baratas. Então, eu perguntei para ela de onde é que tá vindo. Ela disse, eu vejo muito na varanda. Aí ela me explicou o motivo. É um apartamento de, eu acho que são 3 andares ou são 4 andares. E o último andar tinha uma inquilina lá, né? Tinha uma proprietária que ela tem um apartamento basicamente abandonado. Ela tem cachorro, tem gato dentro desse apartamento. Ela tem sacos de ração dentro do apartamento. E todo dia ela ia lá, uma vez por dia, para colocar ração, né, para os animais. Todos os dias, ela não morava lá. E daí o apartamento... E assim, ela começou a ter uma infestação enorme com blatela. O cheiro não, a caatinga. Era insuportável chegar perto desse apartamento, tá? Ao redor da porta, né? Era barata saindo, blatela, muita blatela saindo, muita blatela saindo. Então eu disse, ó, não vai adiantar nada a gente fazer aqui. Eu posso usar o produto que for. Se eu usar um produto de choque, as baratas que estão aqui vão morrer na hora, mas depois vai aparecer. Se eu usar um produto residual, o produto ele precisa de mais ou menos o quê? 16, 17 horas depois da barata contaminada, mas ela não conseguia ver a barata. Então, assim, era muito difícil o controle. Então, o que aconteceu? Eu recomendei a ela, né? Tive que recomendar a ela, né? De a gente começar a ver se tinha um modo jurídico da gente resolver isso, né? Então, eu comecei a pesquisar leis, comecei a pesquisar se alguém já tinha passado por isso, né? Porque a mulher, primeiro, que ela não quer fazer controle de praga de jeito nenhum no apartamento dela. Não quer, de jeito nenhum. Ela se nega a fazer. Então, eu vi que tem uma lei, sim, lei dos condomínios, se eu não me engano, que se os outros inquilinos, né, se os vizinhos estão sofrendo algum tipo, né, de perturbação por causa de tal, então ele é passível, sim, né, de entrar no modo jurídico e conseguir. Então, eu vi que isso é um modo quê? De saúde pública. Isso é uma questão de saúde pública, tá? Tá começando a aparecer muitos escorpiões no condomínio. Até o cheiro da... Minha gente, o cheiro a característica assim, da barata é... Você vai subindo as escadas do condomínio, você já vai sentindo. E eu tive a oportunidade de entrar em muitos apartamentos. E o pessoal disse, ó, eu não abro minha janela, porque se eu abrir, o cheiro fica muito forte, inclusive dentro da cozinha, né? Então, aí, teve um dia que ela me chamou para fazer no condomínio inteiro, o tratamento do condomínio inteiro, tá? Tanto dos apartamentos quanto do condomínio inteiro. E, gente, eu, sinceramente, nunca vi algo parecido com aquilo, mas eu, basicamente, participei de uma chuva de baratas, né? Onde eu andava no apartamento, era barata saindo, os escorpiões saindo dentro dos esgotos, né? Da caixa de gordura. Saindo dentro da caixa de gordura e as baratas assim, ó. Nossa, eu nunca vi. Só que eu disse pra ela, ó, fiz um tratamento, vai até diminuir um pouco a incidência, mas não vai parar. Enquanto a gente não fizer o apartamento lá dentro, não vai parar. Aí agora o caso está na justiça, é algo que não vai ser rapidamente que vai ser resolvido, tá? Mas ela pediu para eu elaborar um laudo. Então, eu como bióloga, né, participação no CRB, então eu elaborei todo um laudo técnico para ela, para tentar ajudar nesse caso, porque não vai se livrar da barata enquanto não conseguir detetizar e a mulher não quer desinsetizar e a mulher não quer de jeito nenhum. Que situação, hein, Camila? Que situação. E eu, assim, fico de coração partido, porque a mulher, né, que me chamou primeiramente, é extremamente legal, simpática, vendo aí essas baratas. Caramba. Mas aí tem a dúvida. Você conseguiu coletar? Consegui. Então eu comprei um aspirador portátil. Ele parece uma pistolinha. Então, assim, coletar barata, assim, é horrível, né? E principalmente pela tela germânica, que ela é muito ativa, ela é muito rápida. Para fazer assim é difícil. Então, eu comprei um mini aspirador e graças a esse mini aspirador, saiu coletando as baratas todas. Menino, as otecas te ajudaram, barata coteca, ou não?
não fazia Fêmea, diferença para ti? ela tem essa coisa de a fêmea, quando tá grávida, ela sempre carrega a oteca, né? Então, as fêmeas, quando eu via com oteca, era ótimo, né? O aspirador no instante pegava, e o aspirador não mata nenhuma, é ótimo. Consegui aí várias populações. Eu já vi um cara fazer semelhante que você fez com o aspirador, com abelha. Ele faz o resgate de colmeia do gênero Apis, e as apis, ele pega todo paramentado, beleza, pega o aspirador. Ele liga o aspirador numa caixa, dessas caixas. Ah, eu vou comprar um trem desse pra mim. Eu vou inventar moda. É ótimo. Ah, eu vou inventar moda, mais uma E moda. ainda achei aqui, ó. A minha lanterninha. Ô Camila, a gente usou aqui já em algumas situações o aspirador, mas para fazer o controle mesmo. Era a infestação muito grande, abria as frestas, equipamento, fazia o tratamento químico e aspirava por conta das otecas, né? E assim, faz uma diferença bem grande. É trabalhoso, mas dá uma diferença. E Blatela tem um lugar que é bem remanescente. difícil fazer, por exemplo, a coleta, que é aquela borracha da geladeira, da porta da geladeira. Blatela adora aquela borracha da geladeira. Então, para fazer a coleta com aquilo ali também é ótimo, é maravilhoso. Caramba. É. Passa o link do aspirador. Tá. Eu vou... Não, agora, beleza. Eu vi o cara fazer com aspirador, só que grandão. Ele sugava a colmeia inteirinha, as operárias e a rainha, e ele colocou uma espuminha para, na hora de puxar, elas baterem na espuma de colchão e ficarem dentro da caixa. Sim. Ele pôs uma camada depois de tela, ficou um trem muito bacana. Ele resgata essas abelhas. Isso aí. Eu falei, gente, que maravilhoso. A gente, quando trabalha na área, a gente tem que estar pensando sempre no modo assim de melhor coleta, né? Eu já vi que eu ia me aperrear muito para coletar Blatela, e daí a primeira coisa que eu pensei foi o aspirador. E pronto, resolveu o problema. Genial. Não, genial. Genial. Caramba. Pessoal, eu tenho as perguntas anotadas para você que ficou até o final. Eu ainda quero... Você tem alguma história desse tipo aí, o Bruno? Porque... O que eu tenho de história de... Ela contou uma história que ainda está rolando, né? Inclusive, por causa de justiça, não tem uma desse naipe. Mas eu tenho um trabalho que a gente fez contra formigas alguns anos atrás, talvez uns 4 anos atrás, que era do gênero... Acho que era Pheidole, a espécie da formiga. E é uma que, para identificar, quando você esmaga a cabeça, ela solta uma secreçãozinha, né? E a gente tratou de todas as formas, o cliente, mas de todas as formas. Teve 1, 2, 3 visitas, 4 visitas e não estava resolvendo. Eu sei que no final das contas a gente teve que tratar 2 terrenos do lado e fazendo inclusive barreira química, porque ela passava por baixo do muro. E assim, aí é claro, numa situação dessa você se abraça com o cliente e chora, porque o orçamento que foi passado, assim, a energia gasta, o produto que foi utilizado, no final das contas foram outros 500. Mas ficou como lição, como aprendizado. Assim, foi um controle muito difícil, de formiga, né? Cara, eu imagino como deve ser passar um orçamento para vocês. Se no meu, o cara quer um trem pelo WhatsApp, sem nenhuma visita com vocês, assim, eu tenho só umas maravilhoso, né? Eu tenho perguntas dos espectadores e eu anotei, tá? Ô André, deu uma travadinha ali antes, mas o que tu falou ali de pedir orçamento por WhatsApp, só mandando uma foto falando do problema, é raro, mas acontece muito, viu? O pessoal quer orçamento assim.
Não, manda aqui agora, não precisa nem mandar por PDF, só fala o valor. Aí eu falei, ah, filhão, assim não, eu imagino com vocês. Não precisa de visita técnica, não. Só fala o valor. Aí você chuta um trem. Nossa, mas tão caro. É complicado. Um valor alto. Principalmente se for comércio ou indústria, não. Tem que ter a visita mesmo para poder ser mais assertivo. Uhum. Então, eu perguntei, mas a pessoa perguntou de novo. Luz UV funciona? Para atrair? Funciona. Ah, tá. Funciona. E tem pernilongos. E isso entra nessa armadilha. Que a gente vê, tem a ventoinha que puxa, o pernilongo vai ali na luz UV. Aquilo funciona? Porque eu testei. Assim, tem captura. Eu já vi com muita captura. Tinha alguns clientes que deixavam, compraram por conta, compraram uma Shopee da vida, só que insistiam em usar da forma errada, deixar, por exemplo, em cima de um balcão de alimentos, entende? E isso acaba contaminando tudo. Mas tem alguma captura. Eu não sei mensurar a efetividade real ali no local, mas captura alguma coisa. Mas não usaria. Dia igual do lado de fora, no quintal. Oi? Voltou? Oi. Voltou? Ah, beleza. Não, eu usei no quintal e pegou dois pernilongos, não foi grande coisa. Então, eu achava que a gente vê na propaganda, né? Eu comprei na Shopee por conta própria também. Na época foi Mercado Livre. Mas tem que ver também o que está colocando, né? Porque se colocar em locais com luz, não vai prestar. E se a armadilha é justamente para captura por causa da luz, então o local tem que ser o mais escuro possível, né? Exato. Eu liguei à noite, mas... Mas se for perto de um poste, se for perto também de qualquer coisa... O ideal de armadilha luminosa tem um monte de regra, né? Luz de preferência voltada para a área interior do ambiente. Sim. Eles pediram para vocês falarem de veneno de efeito retardado que entope o tubo gástrico dos roedores. Específico. Eu acho que está travando um pouquinho. Como é? Eu não consegui entender. Ah, tá. Eles pediram para falar de veneno de efeito retardado que entope o tubo gástrico dos roedores. Eu achei isso ultra específico. Eu olhei antes ali e anotei para eu pesquisar depois. Até eu. Deva ser algum outro tipo de princípio ativo. Não. Químico diferente. O princípio ativo que a gente utiliza bastante, ele tem um efeito anticoagulante, né? Que é o principal. O ingrediente ativo é o Brodifacoum. É o ingrediente ativo principal que se usa nas empresas de controle de pragas, né? Mas esse de efeito retardante do gastrointestinal, nunca ouvi falar. Não, eu achei assim, caraca, deve ser um trem ultra foda. Tão foda que eu nunca ouvi falar, né? Eu anotei aqui para eu pesquisar depois. 2. Não, eu fiquei super curioso. Super curioso. Faça um vídeo. Eu ouvi falar de fornecedores que têm produtos que vão chegar novos, por exemplo, como espuma para roedor. Funcionaria como pó de contato, né? Eu não sei porque. Eu não sei se ele entraria como um raticida líquido, porque no Brasil é proibido, né? Mas não sei. Não sei ainda se isso vai ter mesmo ou não. Tá, mas raticida líquido, por que ele é proibido, gente? O quê? Misturar nos cubos. A concentração, né? A concentração do produto líquido, ela geralmente é mais alta, né? Então, assim, a isca do roedor, ela tem um tempo, basicamente, de 3 dias para ela agir.
Então, o líquido, ele vai ter uma forma muito mais rápida de atingir também o organismo. Então, pensando na segurança, né, humana, digamos assim, e de outros animais não alvos também, né? Aí tem essa Uhum. questão que inseticida líquido é proibido. Inseticida não, né? Raticida líquido é proibido. Uhum. Então, tem um seguidor nosso que perguntou quem pode ser um responsável técnico numa empresa de controle de pragas. Então, além do biólogo, eu sei que engenheiro agrônomo, florestal também pode, eu acho. Dá uma Pode. ideia aí. Biólogo, engenheiro agrônomo, médico veterinário, químico, engenheiro Florestal. químico, né? É um extinto curso, se eu não me engano, de química industrial, um tecnólogo, um técnico também pode ser responsável, só que esse curso eu acho que ele não existe mais. Uhum. E técnico agrícola ou engenheiro agrícola também. Isso. Mano, não é muita gente não. Não é muita gente não. Isso. Caraca, é uma área muito boa. E E o aí, que acontece muito, André, também tem o RT que é ativo, né? E tem o RT que simplesmente assina, que a gente sabe que tem muita empresa que tem RT que só vai lá, vai na empresa uma vez por mês ou nem vai, né? Enfim. passa a caneta. Justamente. E exatamente. Aí geralmente é uma pessoa mais experiente ali que faz relatórios, enfim, né? Mas eu Então, acho muito importante, muito bacana, muito positivo para a empresa ter um RT atuante. atuante, Assim, um com diferencial certeza. gigante para a empresa. Até porque Fazer uma visita é o nome do RT técnica. que tá, né? É o nome do RT que tá ali, né? Uhum. Qualquer BO, qualquer coisa que acontecer na empresa, né? É o nome do responsável técnico. Ele pode perder até, inclusive, a carteirinha dele no conselho, no conselho. Pode. Aí é por isso que o RT não pode também fazer qualquer coisa de tipo, tem que pensar no nome, né? Tem que pensar no valor do nome. Uhum. Aí você vai, arruma com um cara desse, o cara, R$ 400 não dá pra nada, o cara vai ganhar aí, atender um condomínio, recebendo 10 mil por mês, sei lá o valor, tô chutando um trem bem aleatório, tá? E pra pagar R$ 400 para um responsável técnico só assinar, é muita coragem, é muita coragem. E aí eu tenho uma pergunta. Para você que é estudante de biologia, para você que é um estudante que está querendo entrar no mercado de trabalho e bombar igual Camila, igual o Bruno, entrar aí torando. Gente, vamos supor que um estudante ou um recém-formado ou até um cara que queira se trocar de área dentro da biologia, de cara assim, o que ele faz? O que vocês recomendam? Porque o mercado de trabalho, a galera reclama muito que não tem emprego, mas buscar emprego é algo raro hoje em dia. Dá umas dicas aí, galera. Precisa da Então, para quem pós, é precisa... estudante, né? Para quem é estudante de biologia, eu vou colocar muito eu como se fosse ainda estudante, né? O que eu queria saber. Então, primeiro de tudo, o biólogo tem várias áreas de atuação, tá? Mas pouquíssimas voltadas para o mercado de trabalho. Tá? São várias, diversas áreas que o biólogo pode atuar. Então, uma das primeiras coisas, né, que a gente, quando está começando a estudar, a gente entra, a gente já vê logo lá, áreas de atuação do biólogo. Aí a gente se encanta, caramba, tem muita coisa que dá para estudar, né? Então, uma das minhas primeiras recomendações é vejam logo o mercado de trabalho. Vai lá naquele site de emprego, vai no LinkedIn, vai numa coisa assim, bota lá biólogo, porque aí você vai começar a perceber a carência, né, no mercado. Aí o que é que tem muito na área do biólogo? Análises clínicas, tá? O biólogo pode atuar muito na parte de análises clínicas. Mas assim, começa a ver também a questão salarial, tá? Quem é que está te pagando bem ali? Porque estudante entra na faculdade e já pensa logo no salário. Quero ganhar não sei quanto, quero tá 10K por mês e tá, já é minha meta. Mas biólogo hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma carência. Primeiro, a gente não tem piso salarial, né? O mercado não vê biólogo
como uma profissão promissora nem nada, né? O mercado, tipo, eu já ouvi muitas vezes, tipo assim, tu vai ser o quê? Ah, biólogo, vai morrer de fome. Muita gente que entra e fica lá, ó, voltado nas matérias e biologia celular e microbiologia e não sei o quê. Volta ao mercado de trabalho. Chega lá, vê quais são tuas vagas, né? Vê lá, vaga em controle de praga. Quanto é que tá pagando também para o biólogo? Então, beleza, já começa a ter um norte de onde você está querendo se posicionar. Aí, beleza, já vi meu mercado de trabalho, já gostei mais ou menos dessa área, então usa agora teus anos na universidade para focar naquela área, tá? Logicamente, não esquecendo das outras disciplinas, que você precisa delas para você ganhar seu diploma, mas já sei qual é o foco, então vou procurar um laboratório, vou procurar um estágio, vou procurar pessoas que já trabalhem nessa área, porque o networking eu acho que é network ativo, e saber sobre isso, né? E tá aqui com a cabeça, ó. Não é faculdade, faculdade, disciplina, disciplina. Eu digo para vocês que eu sempre fui aluna mediana, eu não fui laureada. Aluna ali mediana, tá? Eu acho que o que me ajudou a ser hoje a pessoa que eu sou é mais minha desenvoltura e meu foco mais no mercado de trabalho, muito mais do que aquela concentração ali na faculdade. Faculdade, para mim, é um tempo, é temporal. 4 anos, acabou, já era. E depois ninguém nem vai lembrar do que eu passei por lá. O professor nem vai lembrar, às vezes, né, de que você foi aluna dele. Mas a questão do mercado de trabalho, você vai passar muito mais anos no mercado de trabalho do que dentro da universidade. Então, assim, foca no mercado de trabalho, tira um pouco essa coisa das áreas de atuação, bota logo as áreas que o biólogo está atuando ativamente, tá? De o que é que eu preciso para poder atuar e só seguir, pronto, acabou. Aqui, eu vou ter Precisa ter isso na graduação, né? Ah, Um professor que direcione. Nós tivemos um professor de empreendedorismo que ele deu essa sacudida, esse tapa na gente para a gente começar a se coçar. Só que o complicado é que era no último ano, no último semestre, Você fica tinha que ser aí no já estava... primeiro. Enquanto engenharias, coloca empreendedorismo e emprego logo no primeiro. No primeiro. Uhum, Quase uhum. uma vez por ano eles têm uma matéria relacionada a isso. Tá? É, porque dentro da biologia, o que eu senti, reparei, enfim, é que no começo o pessoal, eles acham que vão sair de lá e vão ir para campo, sabe? Fotografar, filmar, ver os bichinhos. Exato. Cara, isso Nossa, aí é para um nicho muito pequeno, assim, muito pequeno mesmo, é um um ou grupo muito outro pequeno. só. É E mercado. em alguns anos Qualidade ali ninguém no lembra de mercado de você. trabalho Exatamente, e você conseguir exatamente. empreender. A área de consultoria é uma área muito bacana. Maravilhosa. Eu Maravilhosa. acho, eu acho, sinceramente, hoje, nossa situação aqui no Brasil, eu acho que um consultor, tá? Um biólogo Concordo, consultor, ele Carlos. vai ganhar muito mais do que ele está atuando dentro de uma empresa, né? As empresas não querem pagar bem, a gente não tem piso salarial, então as empresas não querem pagar bem. Então, assim, quem tem mais, né, essa mentalidade de realmente querer, né, seguir carreira própria aí, eu acho que é a melhor opção. Agora, assim, tem que saber as estratégias, tem que saber o que é que está faltando ali para você poder entrar e para você poder ganhar o seu dinheiro, porque fora isso. Tá? Olha, Exatamente. eu vou contar uma história que aconteceu comigo e que você falou. Em alguns anos, ninguém na graduação lembra de você. E a gente passa por lá, você acredita que o meu orientador de TCC achava que meu nome era Henrique. Ele me chamou a graduação inteira de Henrique. Quando ele pegou meu TCC, uai, você é André? Aí eu sou. Aí ele, mas... E eu achava que você era Henrique, eu te corrigi 2 vezes, você não mudou, eu aceitei que você entregou. Entendeu? Velho, Pois é.
ninguém lembra de você, velho. É terrível. Exatamente. E você tem que cair no Se mercado. hoje em dia eu tenho muitos professores que ainda lembram de mim, porque eu sempre fui aluna mediana, mas eu sempre fui muito de encher o saco de conversar, né? Vocês sabem, eu falo demais, eu falo muito. Então, assim, eu sempre fui muito de conversar. Então, tem muito professor que, Camila, lembra de mim. Tem Não, outros que nem tanto, por causa da muitos que disciplina, lembram. disciplina É chata e uma tal, aí você não quer. qualidade, Camila, é uma boa É, qualidade. eu também, Às porque vezes nem tanto, assim, que eu sei que eu encho o saco. eu inclusive sou É uma... bloqueado por uma, tá? Não, Eita. Não, acho que eu nunca fui bloqueada, não. não é porque eu gosto muito de zoeira e ela não aceitou muito na época das eleições, sem ser essa outra. Aí ela, mas Tesourou. me tesourou. Aí e o pior é que eu gosto dela. Eita, foi Mas triste. Professora desbloqueia ele. olha, é de verdade. Então, lá eu falo porque eu sou consultor. É bom. A área ambiental é boa. Ainda mais que tem uns nichos que são praticamente só nossos. Hoje, eu tenho que reclamar que eu preciso de alguém para me ajudar. Entendeu? Mas é bom, velho. Consultoria é tudo de bom. Você vai lá, praticamente, você vê não conformidade, fotografa. Eu já passei por situações de ter que notificar o cliente para tirar o meu da reta. Falou, você não quer fazer? Ah, não, não. Então, toma aqui. Tá, receba aqui para mim, então. Ah, o que é isso? É a notificação para você fazer que eu tô tirando o meu da reta. Aí o cara assustou. Porque eu tirei a minha responsabilidade desse problema. Entendeu? Aí eles... Ah, e aí? Eu falei, e aí que eu vou enviar pro órgão ambiental. E isso eu já passei. Mas fora isso, consultoria é tudo de bom. O que Eu você falo muito paga, sobre consultoria, porque às vezes você pode ganhar, por exemplo, num laudo, o que o pessoal quer te pagar o do salário inteiro, entendeu? Então, num laudo você já tira ali o que o pessoal já poderia estar te pagando. Então, o que é bom da consultoria é isso. não, com Logicamente, é certeza. trabalhosa, tem que correr atrás, não é fácil, Não. mas é isso, é o que tem. Eu tenho uma amiga minha que é engajada com consultoria e ela se deu muito bem. Muito bem. Ela é muito competente. Né? Ela fez biologia e fez paleontologia, daí foi para a área da paleontologia. Caramba, que legal. Outra área da consultoria que é boa e não é nossa, arqueologia. Nossa! Essa galera ganha um dinheiro muito bacana. Muito bacana. Sim. Eu vi um aí a rima. É bastante mesmo. A pessoa só foi um pouquinho onde ia ter linha de transmissão. A pessoa não andou. Aí eu falei, gente, o trabalho não foi feito do jeito. Só acho que eu não era eu avaliando aí a rima. Mas, velho, paleonto é um trem top. Pessoal, vocês têm alguma coisa? Eu tô adorando. Eu, por mim, ficava mais uma hora. Não, Mas, tá assim, bom, 16, só o pessoal nem quer. não é. Eu ainda acho que tem 13 pessoas online, tá muita gente. Pois Então, é. gente, tem alguma coisa a acrescentar? Não. Eu só acho que a gente pode fazer novamente, né? Mês que vem aí a gente pode fazer esse encontro de novo, já com outras abordagens também. Gostei bastante. Pode ser. Eu acho válido, acho válido. Eu E acho a que quem vai fazer prática, sou eu e vou convidar vocês agora. então faça, faça. E eu acho justo, assim, a Prague saiu o perfil. Eu acho que deveria me chamar para eu ir lá Aham. e grátis. Um Grátis. convite especial desse aqui, né? Uhum. Eu vi as fotos de vocês, suas principalmente. Fiquei curioso para visitar. Ai, Nossa, maravilhoso. A Expo Praga ano passado, o CFBio, assim, foi sensacional. Ele aham. cresceu muito de outras edições para cá. Tava bem expressivo mesmo. Essas canetas todas eu ganhei lá na Eslovrai. Ah, eu vou lá buscar uma Tem lanterna umas nas guardadas canetas, aqui. então. Ai, ganhei várias canetinhas.
Gente, foram muitos. Ok, essa aqui é do CFBio, esse lápis aqui, ó. Do CFBio. E ele vinha com as sementes aqui, ó. Aham. Semente. Aqui, tem um aqui, ó. As sementinhas aqui. É porque eu acho que não vai mostrar, não. Não sei se vai focar, não. Ah, enfim, não vai focar. Mas ele vem com as sementinhas aqui na ponta para plantar. Caramba, Sustentável. bacana. E ganhei muita Então, coisa, gente, né? eu quero Todo dia eu ir saía aí com conhecer várias sacolas vocês. da Expo Prime. E olha que eu andava bastante para chegar em casa, hein? Mas era bom. Gostei, amei. Bom, bom demais. E agora vai ser aqui, hein? Vai Eu ser bom demais. não tenho maturidade para ir pro Nordeste assim, não, gente. Desculpa. E vai ser em Olinda, tá? Vai ser em Olinda, ali pertinho das ladeiras, pertinho das prévias de carnaval. E acabar na sexta. Gente, eu É o não quê? posso esse trem, eu não posso. E acabar na sexta, né, Camila? E acaba na sexta, meu Deus do céu. Ai, é Eu ótimo. vou para esse trem. Tem como não. Só Droga. venha, vai estar todo mundo aqui. Gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Eu quero marcar outra live, tá? Com certeza. E principalmente na parte de carreira, porque tá precisando. E, gente, muito obrigado, tá? Esse vídeo vai pro YouTube depois. Hoje não, que hoje você... Mas Sexta, sextou, né? esse vídeo vai pro YouTube depois. Quem quiser acompanhar, e vai ficar aqui no perfil. Se vocês quiserem, pode. Tem os links que a gente baixa, né? Então, fiquem à vontade. Olha, muito obrigado, tá? Obrigada Boa também. noite. Gente. Muito Obrigado a obrigada pelo você, convite. pela chance. Tchau, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Camila. Tchau, André. Tchau, Bruno. Tchau, André. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E se você quiser, manda esse vídeo aqui para quem está precisando de entrar no mercado de trabalho do biólogo, tá? Manda para o seu filho estudante, para o seu amigo estudante, para o seu amigo profissional, que com certeza ele vai entrar e vai gostar do mercado de trabalho da biologia. Um abraço para vocês.